Meus queridos, em 24 de fevereiro de 2025, chegamos à marca triste de 3 anos do teatro de operações na guerra da Ucrânia. Ou 1096 dias desde que o som dos primeiros mísseis rasgou os céus ucranianos e o Sr. Vladimir jogou mais de 200 mil soldados no território do seu vizinho para uma operação militar especial, acordando o mundo para um conflito que muitos duvidavam que duraria tanto. São 3 anos de destruição sistemática, com cidades reduzidas a desertos de concreto, famílias separadas, deportações de civis de forma involuntária e gerações inteiras moldadas pelo horror do combate. E mesmo diante do óbvio, ainda se discute sobre reconhecer quem foi o culpado por apertar o gatilho e soltar os ventos da guerra. O tempo passou, mas o cenário do conflito segue sombrio. Trincheiras intermináveis cortam o solo como cicatrizes profundas em tamanha proporção que só havia sido visto pelo homem na Primeira Guerra Mundial. Só que nessa oportunidade, os drones rasgam os céus e aperfeiçoam suas habilidades de caçar alvos humanos no campo de batalha. O que começou como uma invasão relâmpago se transformou em um conflito de desgaste e atrito, onde o avanço se mede em metros e cada batalha custa um preço alto demais para ambos os lados. A Ucrânia resiste, mas a fadiga é evidente e aliados como o tio Sam recuam e exigem o seu preço. A Rússia avança no terreno, mas sem as vitórias decisivas que Moscou prometeu e com os custos escondidos embaixo do tapete. A outrora força mecanizada mais poderosa do mundo, agora tem que recorrer a burros no fronte para transportar armamentos, evidenciando que até os gigantes se desgastam em guerra de atrito. E no meio disso tudo, um povo luta para sobreviver, enterrando suas baixas, reconstruindo suas casas apenas para vê-las destruídas novamente e tentando imaginar um futuro que vá além de apenas mais um inverno sob bombardeio russo, onde a esperança de uma solução parece tão distante quanto o primeiro dia. Três anos de guerra não são apenas números em relatórios militares. São pessoas que cresceram sem conhecer a paz. São mães ucranianas que já não choram mais porque as lágrimas secaram. São noites no frio congelante. São milhões de homens que foram lutar e nunca voltaram. E para quê? O que foi conquistado? A Ucrânia permanece de pé, mas a que custo? A Rússia segue seu caminho, mas com que perdas? O mundo assiste, mas por quanto tempo? O tempo corre, e a guerra, que um dia parecia um choque momentâneo, agora se inscreve como uma nova normalidade cruel. No entanto, se olharmos para as raízes do conflito, ele não começou do nada. Desde a dissolução da União Soviética, a Ucrânia esteve no centro de uma disputa entre o Ocidente e a Rússia. Há quem culpe o estopim do conflito devido à expansão da Organização do Tratado do Atlântico Norte para o leste. Entretanto, as revoluções pró-Ocidente em Kiev e a anexação da Crimeia em 2014 também foram eventos que prepararam o terreno para a guerra. A Rússia via a crescente influência ocidental na Ucrânia como uma ameaça estratégica, enquanto os ucranianos, após a Revolução de Maidan, buscavam se afastar da esfera russa e se alinhar com a Europa. No entanto, imparcialidade na cobertura da guerra não significa ignorar contexto e fechar os olhos para quem apertou o gatilho primeiro. Fatores como a expansão da OTAN, a Revolução de Maidan e os interesses russos na região são partes do quebra-cabeça. Mas reconhecer o contexto não significa, em hipótese alguma, justificar uma invasão.
Da mesma forma, se olharmos para outros conflitos históricos, sempre há múltiplos atores envolvidos, mas quem inicia uma guerra carrega a maior responsabilidade histórica pelo seu desenrolar. Nada justifica a invasão em larga escala, além da ambição de Moscou de conquistar as partes mais ricas da Ucrânia. A Rússia optou pelo caminho da guerra, tentando impor seus interesses pela base da força bruta. Mesmo que houvesse fatores geopolíticos em jogo, nada muda o fato de que foi o Kremlin quem apertou o gatilho primeiro. Nos livros de história que as próximas gerações irão estudar, a responsabilidade maior será aplicada a quem tomou a decisão de invadir. E essa decisão partiu unilateralmente do Sr. Vladimir Putin e sua cúpula. E sua foto irá aparecer no hall das personalidades que conduziram a humanidade para os ventos da guerra, assim como outros grandes senhores do poder que ocupam esse pedestal. Em 24 de fevereiro de 2025, ambos os lados pararam para prestigiar no silêncio a memória daqueles que tombaram. Na Ucrânia, líderes europeus visitaram Kyiv, mesmo com a cidade sob ataques durante toda a madrugada. Na Rússia, um monumento foi construído em homenagem aos russos que não voltaram para casa. Os combates na linha de frente não pararam e as tropas de Moscou atacaram um depósito de combustível dos ucranianos na retaguarda da linha de frente em um local desconhecido. E também atacaram com drones a cidade de Odessa. Em contrapartida, os ucranianos atacaram a refinaria de petróleo de Ryazan, na região de Ryazan, que está envolvida no fornecimento de apoio ao exército de ocupação russo. Sabe-se que pelo menos 5 drones fizeram contato na área do alvo. No paradoxo do conflito, a normalidade da guerra é tamanha que essa inusitada cena chama a atenção. Em Kharkiv, um drone russo chega às ruas da cidade e se depara com cidadãos que cumprimentam o drone e seguem sua vida, enquanto o bendito se aproxima para finalizar seu alvo nas ruas da cidade. Em outro ponto de Kharkiv, um ataque russo deixou 4 civis hospitalizados em 24 de fevereiro. E assim seguimos, 3 anos depois, contando ataques como se fossem previsões do tempo e tratando o absurdo como rotina. Enquanto líderes apertam mãos, trocam telefonemas e negociam interesses, quem realmente paga o preço são aqueles que nunca tiveram escolha. A guerra na Ucrânia não é apenas um embate de nações, mas um lembrete brutal de que quando os poderosos jogam xadrez geopolítico, são os peões que são sacrificados no tabuleiro da guerra. But look what you have. You have a man who's led a country that had the most beautiful cities that they demolished, had the most beautiful domes. Those domes are the most beautiful in the world. But that's Russia's fault, though, Mr. President. Russia They're all did demolished, 1,000-year-old domes. And everything's demolished. I mean, it's like a demolition site, though. It's sort of like Gaza. In fact, it's more, at least Gaza has a couple of buildings standing. I mean, this place, you take a look at the demolition of so many of those cities, and all those people are killed, never to come back again. But Mr. President, that's Vladimir Putin's fault. Don't you agree? I get tired of listening to it. I'll tell you what, I've seen it enough. And then he complains that he's not at a meeting that we're having with Saudi Arabia trying to intermediate a peace. Well, he's been at meetings for 3 years with a president who didn't know what the hell he was doing. He's been in the meetings for 3 years and nothing got done. So I don't think he's very important to be at meetings, to be honest with you. He's been there for 3 years. He makes it very hard to make deals. But look what's happened to his country. It's been demolished. But no, I hear you. He's going to go back. But Mr. President, you know who's to blame for that. That's Vladimir. But don't you think it's Vladimir Putin that did the invasion unwarranted, to try to take back land he had no right to? And don't you think fundamentally that's that?
And if you could just, and now both sides want to talk, it seems, so we should just get to that point? They only want to